Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Anderson Souza aqui, iniciando nossa transmissão aqui no Instagram, começando uma live para a gente conversar um pouco sobre os mitos da vida fitness. Nesse bate-papo de hoje, eu recebo aqui na transmissão o Breno Veras, que é coach e também personal trainer, ele que é educador físico, vai trazer um bate-papo muito bacana, tirar dúvida de vocês. A ideia é que essa live possa ser o mais interativa possível, vocês podem mandar perguntas, participar. Essa semana, inclusive, eu começo uma série de lives aqui no meu perfil do Instagram, para a gente sempre repercutir um assunto bacana, né? Durante a semana, portanto, vocês vão acompanhar todo dia um conteúdo, uma temática que acaba interferindo no nosso dia. Hoje, domingo, a gente vai conversar um pouco sobre atividade física, a prática de exercício. Eu tenho ouvido muito relato aí das pessoas dizendo que não estão conseguindo treinar em casa, né? Dizem dessa dificuldade porque falta estímulo. Breno Veras já está conosco aqui na nossa live. Tudo bom, Breno? Obrigado por Tudo bem, Anderson? dividir todo o seu conhecimento aí do mundo fitness com o pessoal aqui na internet. Primeiramente é uma honra, né? Um prazer estar com esse grande profissional, Anderson, completamente diferenciado, e poder conversar com vocês, né? Importantíssimo, durante a quarentena, a gente está ajudando vocês a encontrar um estilo de vida mais saudável, a continuar se cuidando, a continuar treinando, e encontrar as possibilidades dentro das dificuldades da quarentena, que Claro. são dificuldades que acontecem normalmente, acontecem na vida, e a gente não tem tanto controle sobre, mas a gente tem controle sobre a gente e as nossas escolhas. Uhum. Bom, o que a gente tem percebido, Breno, e que eu falei agora há pouco na abertura, é a dificuldade das pessoas de continuar mantendo o ritmo de treino em casa, né? Já que não estão indo para as academias, e as academias, inclusive, não têm perspectiva de volta, pelo menos num curto prazo aí, dentro desse plano de flexibilização que o governo vem anunciando, e não só aqui em Pernambuco, mas outros estados. Alguns estados da federação já tiveram esse retorno gradual, mantendo algumas regras de segurança, a questão do afastamento, higienização ao máximo e também a ida dos alunos com horário marcado. Mas esse bate-papo da gente é focado nos mitos, né, e verdades do mundo fitness, porque, afinal de contas, a prática da atividade física acaba gerando muita dúvida também. Nem todo mundo vai para a academia e tem o acompanhamento de um personal trainer, né? As pessoas até se matriculam na academia e ficam naquela expectativa de que o instrutor de lá lhe dê total assistência. Às vezes ele não consegue fazer isso, né? E aí, queria que você se apresentasse para o pessoal, dissesse aí tua especialização, quando começou a trabalhar com a questão da atividade física. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir para vocês compartilharem a live. A galera que tá É, aí, tem uma galera que entrou, ó, conhecidos e tal, e meus seguidores também. Eu vou começar a compartilhar. Eu vou pedir para vocês compartilharem também. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Compartilha aí, chama os amigos, chama o pessoal que gosta de se cuidar, que quer encontrar uma alternativa aí nessa quarentena e que quer tirar suas dúvidas também. Vai ser um prazer ajudar vocês. Eu vou começar aqui, enquanto isso eu vou me apresentando. tá, Se eu ficar meio estabilizado, meio parado, é porque eu estou compartilhando o conteúdo. tranquilo, Vamos lá. Eu tem que me ser dividido formei, mesmo, é super importante. Vamos lá. estou compartilhando aqui. Eu me formei em Educação Física alguns anos atrás, estudei na Federal e estou há 10 anos aí estudando essa área fitness, digamos assim, né? Tanto treinamento, quanto dieta, alimentação, quanto o mindset ou a inteligência emocional necessária para você conseguir levar esse estilo de vida. Uhum. E hoje eu sou estudante de nutrição, estou na metade do curso. Durante essa quarentena eu continuo estudando. Enquanto isso, vou lendo alguns livros, fazendo alguns cursos em relação à inteligência emocional, à área mental, mindset, tudo isso que envolve a criação do hábito, o estilo de vida, a motivação e o objetivo, né? Uhum. Bom, e aí nessa questão da atividade física, que a gente sabe, Breno, que é extremamente importante para a questão da saúde, a manutenção da qualidade de vida e até acaba interferindo na longevidade, o fato de contribuir para que as pessoas vivam mais tempo, a musculação, né, acaba sendo um recurso extremamente importante para quem quer fazer
essa manutenção da saúde. Só que aí, um dos mitos de gente que não quer entrar para musculação, por exemplo, é de achar que as veias ficam sempre saltadas. Isso acontece de fato? Não, acontece mais quando você tem um percentual de gordura muito baixo e você já tem uma predisposição de alguma irrigação sanguínea das veias maiores. Ah, Então, quando você começa a fazer atividade, alguns hormônios, alguns ativadores vão aumentar esse calibre das veias para que o transporte de oxigênio e nutrientes para esse músculo ele seja melhor irrigado, ele chegue aham, mais facilmente. Então, por isso que às vezes você está falando muito, solta uma veia aqui, às vezes você está fazendo uma expressão muito forte de contração, solta uma veia na testa, às aham. vezes você está contraindo o músculo e soltando, a veia salta, é por esse motivo, porque aquela região precisa de uma certa irrigação maior. E tem gente também que trabalha com movimentos na mão e tal, e às vezes você vê, né, que tem um antebraço cheio de veia e E, tal. Isso vai muito do uso da musculatura e da predisposição ou não. aham. O que a gente ouve muita gente falando, inclusive, é a questão de, eu prefiro treinar em jejum, né? Tem gente que, inclusive, relapa, que às vezes sente um pouco de tontura, né? E treinar em jejum é melhor ou não? Eu diria que depende do objetivo. Aham, Se o objetivo for ganho de massa muscular, não é legal treinar em jejum. Por quê? Porque quando você está em jejum, alguns hormônios dos estressores, alguns hormônios que estão fazendo ali um papel de catabolismo, o que é que significa? De quebrar nutrientes para construir, eles vão estar em alta, eles vão estar muito alto. Então, esses hormônios estressores de estresse, como eles estão em alta, eles vão deixar você mais propenso a perder massa muscular. Então, se o seu objetivo é ganhar massa muscular, não faz sentido você treinar com mais propensão de perder. Não faz tanto sentido assim. E passar mal significa que você está em jejum há muito tempo e que seu organismo está pedindo por nutrientes. Ele precisa de comida, não é que você não tenha dentro de você. Você, às aham. vezes, você tem um aporte de glicose, você tem um aporte de gordura suficiente para correr uma maratona mesmo em jejum. Mas, mesmo assim, o seu corpo ele tem um metabolismo que ele necessita, de acordo com sua alimentação, com a sua rotina e com a sua quantidade de refeições que você faz por dia, ele necessita desse nutriente entrando para que ele se mantenha, em equilíbrio. E aí Aham. você está desequilibrando ele não se sente bem com isso. Por isso que ele Bom, acaba ligando o alerta e você acaba passando mal. a Jéssica Ibrahim comentou aqui na live dizendo que se treinar em jejum desmaia. E também outra pessoa aqui, a Fernanda Lapaz, disse eu desmaio também. Sidney. Existe um reflexo Ah, vagal que acontece, que é, digamos, como se fosse um nervo, que quando a sua pressão e quando o seu organismo leva em uma intensidade muito alta, digamos, você está levantando uma carga que você nunca levanta normalmente, e aí aham. você está em jejum, e você faz um treino com essa intensidade tão alta, existe um reflexo do seu corpo que meio que baixa a sua pressão para que ela retorne ao nível normal. Então é um Ah, reflexo vagal. E algumas pessoas tendem a desmaiar, algumas pessoas tendem a se sentir fraca, se sentir tonta, boca seca, vontade de vomitar. agora, ô Breno, a musculação, ela só faz efeito quando a pessoa no outro dia está quebrada, sente dor. É comum que quando a gente começa a treinar, no outro dia a gente não consegue nem lavar o cabelo, né? Não consegue subir braço, enfim, a pessoa fica lascada, toda cheia de dor. Por que que isso acontece? E por que que a gente tem meio que uma linha das pessoas que dizem treino bom é treino que no dia seguinte você está ferrado, sentindo dor? Eu diria que isso nasceu com aquele mito do no pain no gain, né? Sem dor, sem ganho. E esse mito, ele não é para ser levado ao pé da letra, literalmente. Porque Aham, o no pain no gain, se a gente for pensar, não é uma dor de doer o músculo, porque o músculo não vai crescer porque ele dói. Ele vai crescer porque ele tem o estímulo da musculação, mais o estímulo da alimentação, mais o estímulo do descanso, e aí ele vai crescer porque ele tem um ambiente propício para isso. aham, Essa dor que é falada é a dor de pagar o preço, que é claro. a dor da dificuldade de estar lá fazendo o que precisa ser feito. Então, quando as pessoas levam isso ao pé da letra, elas acabam fazendo, que é um outro mito, fazer sempre mais do que o necessário. É fazer, achar que para crescer precisa fazer muito. E não é isso. Existem marcadores científicos, por exemplo, para um iniciante, se acontece muito isso que você falou, de ficar todo dolorido. Isso é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Um profissional, ele deve buscar sempre
com que ele dê o estímulo correto. Nem a dose a mais do remédio, nem a dose a menos. É a dose certa. E qual é a dose certa para um iniciante? A dose certa para um iniciante, cientificamente comprovado, é de 1 a 3 séries para um iniciante. Uhum. Sabe o que é que significa isso? Você vai treinar peito pela primeira vez na sua vida, você só vai fazer um exercício de 1 série ou 3 séries. Caramba. Por que as pessoas fazem 3, 4? Porque elas vão dar a dose do remédio muito maior do que elas precisam. Por isso que elas ficam travadas no outro dia. Aham. Você já imaginou que um iniciante semanalmente só precisa de um estímulo de 9 séries limite para um grupo muscular? Significa dizer que se ela treinar na segunda, quarta e sexta e ela fazer 3 séries na segunda, 3 séries na quarta e 3 séries na sexta, ela já vai crescer. Aham. Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo Lima. Por que sempre quando acordo me sinto mais magro do que pela noite? Vamos lá. Eu diria que quando a gente acorda, a gente está em jejum, né? E esse Aham. jejum são 8 horas aí sem se alimentar, 8 horas onde provavelmente a gente já dormiu de barriga vazia, que é o que acontece mais, né? As pessoas têm esse outro mito aí que é achar que dormir, que comer de noite faz mal, Aham. mas é um mito que eu posso falar depois, mas essa questão de acordar um pouco mais seco, acordar um pouco mais te sentindo Desinchar. com menos retenção, desinchado, é por causa disso, é porque você está muito tempo sem beber água, muito tempo sem comer, há muito tempo com hormônios catabólicos, hormônios de quebra, em Aham. alta. E esses hormônios, eles ajudaram você a se sentir um pouco mais. E também você não tem comida na barriga, né? Vai outra coisa também. Você não Verdade. comeu, então você não tem comida na barriga, logo você não tem nada na sua barriga que aumente o volume. Então por isso que você também se sente mais seco. E qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem quando acorda? É ir no banheiro. Verdade. E aí, quando você sai do banheiro, você se sente mais seco ainda, porque você não tem nem água, nem comida na barriga. Aham. Quando a pessoa está acima do peso, fazer uma atividade de musculação acaba sendo prejudicial ou é um aliado para essa manutenção do peso? Eu diria que é o contrário, é o principal. É a prioridade é a musculação. E depois vem o exercício aeróbio, que também não perde sua relevância em nada, mas eu digo como prioridade porque a musculação, além de ajudar no emagrecimento, ela também vai ajudar no fortalecimento. Aham. Ela tanto ajuda a emagrecer, pela a energia que você está sendo gasta ali, pelo movimento que está sendo exercido, quanto pela intensidade da carga que você está levantando. Então, começar pela musculação, para mim, é sempre a prioridade. Entra o exercício aeróbio, entre os outros exercícios, como um assistente para também ajudar na parte cardiorrespiratória. O que quer dizer isso? É você ter uma circulação de oxigênio maior no seu corpo, para você ter um fortalecimento da sua circulação e do seu coração. E também entra o treino de flexibilidade para melhorar a sua movimentação, né? Tem gente que chega a um nível de obesidade tão alto que não consegue amarrar sapato, tem Verdade. dificuldade de tirar sapato, dificuldade de vestir roupa. Isso é falta de flexibilidade também. Aham. Bom, algumas das coisas que as pessoas às vezes acabam tendo dúvida, né? Que se para perder caloria ela pode começar a correr ou andar. Qual é o mais eficaz nessa queima de calorias para acelerar, por exemplo, quem está precisando perder quilo, emagrecer? Show, ótima pergunta. A gente tem alguns tipos de exercício aeróbio e intervalados, né? O intervalado seria correr e andar, fazer dois intervalos que se chama o treino intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. E qual é a melhor maneira? A melhor maneira é você saber variar esses estímulos. O Certo. aeróbio de andar é mais leve, porque ele é andando. Se ele é andando muito leve, ele não vai trazer nenhuma adaptação. O que é que significa isso? Se você está acostumado a andar no shopping, se você for andar no shopping, andar na esteira como você anda no shopping, não vai mudar nada na sua vida. Vai mudar alguma coisa? Não, né? Tá rindo, né? Então Bom, tem que ter uma certa dificuldade, um grauzinho de dificuldade. Primeira coisa é isso. E o segundo é saber quando fazer o máximo e quando fazer o mínimo. E o legal é alternar isso, é alternar dias de alta intensidade e dias de baixa intensidade. Não é ah, legal correr todos os dias, porque traz a famosa canelite, que é quando o músculo da perna, ele, por tanta agressão do movimento repetitivo da corrida, ele inflama um pouquinho. Então, aham, é isso que entra
o uso das duas intensidades. Um dia você puxa bastante, no outro você relaxa um pouco mais. No outro você puxa, no outro você relaxa. E assim também é a musculação, né? Não tem aquela regrinha de descansar 2 dias? Também tem por aí na corrida também. Ó, Rosemary Souza está perguntando aqui algo que eu já tinha colocado no nosso slide aqui, abdominal faz perder barriga, né? E aí ela pergunta, quando os exercícios abdominais realmente trazem efeitos positivos? Esse é um grande mito também, né? Qual é o abdominal Todo que mundo mais quer perde ficar, barriga? todo mundo quer ficar com a barriga chapada, né? É outro mito também. Abdominal não faz perder barriga. O que é que o abdominal faz? Contrai o músculo do abdômen. Ele contrai a musculatura abdominal. E aí ele vai trabalhar e fortalecer aquele músculo. O que é que traz essa Definição. barriga, esse bucho que a gente chama, né? É a gordura que está em cima do músculo. E o Aham. que é que faz perder a barriga que está em cima do músculo? A gordura que está em cima do músculo. É a tríade, né? Treina para perder, para gastar caloria, para trabalhar. É a dieta, onde você vai fazer uma dieta para perder gordura, ou seja, uma dieta de déficit, onde você vai, ao invés de consumir mais calorias do que você consome, É do que gastar você mais. precisa, você vai consumir calorias abaixo daquilo que você precisa. Mas vai Aham. ser muito abaixo? Não. Se for muito abaixo, vai dar ruim, provavelmente. Tem que ser um pouco abaixo para também gerar uma adaptação. É um pouquinho de desconforto para gerar uma transformação. E o Perfeito, último, descanso. perfeito. Ó, tem outra pergunta. Quais os alimentos que, aliado ao exercício físico, eliminam a gordura abdominal? E uma outra questão que eu queria colocar para você é se o homem tem mais facilidade de ter gordura abdominal. Isso é verdade, de fato, mais do que a mulher? Tem uma certa teoria que leva a crer que a gente tem uma certa formação corporal, né? É aquela questão do andrógeno e do. Que diz onde você mais ou menos vai ter a sua percentual de gordura. As mulheres tendem a ter mais no quadril, coxa e lateral, né? Aquele famoso culotezinho, não é isso? E o Sim. homem tende a ter mais aqui à frente, alguns na região do peitoral e perna, é onde acontece muito. Então Aham. tem sim a ver a distribuição, acaba acontecendo de acordo com se você é homem ou mulher, mas também tem o seu fator genético, onde você pode ter um pouquinho a mais. Algumas mulheres têm atrás da coxa, alguns têm braço. E cabe a Aham. você entender que o seu corpo, prioritariamente, ele escolhe aonde ele vai tirar essa gordura. Não é porque você faz exercício para o abdômen que a gordura do abdômen vai embora. Não é porque você faz exercício de braço que a gordura do braço vai embora. É o seu corpo que aos poucos vai diminuindo, ele escolhe de onde ele vai tirar. E por último, deve ser o lugar que você tem mais dificuldade, que é onde tem mais gordura. Ó, a Rosemary Souza está dizendo que odeia os culotes. Quem é que gosta? A Xanda pergunta: o uso de termogênico é interessante? É interessante, sim. A maioria dos pré-treinos são formados com algumas substâncias termogênicas, mas elas não são a prioridade, não. A prioridade, eu diria para você, primeiro a dieta. É onde vai entrar. E o que é a dieta? As pessoas criaram muito bullying com o nome dieta, né? Dieta e regime. O que é regime? Regime é aquilo que priva. É aquilo que vai olhar para dizer não para as coisas. E dieta, o que é? Dieta, ela tem duas vertentes. Primeiro, encontrar o que é que você gosta de comer, o prazer que você tem com a comida. E Ah, segundo, aquilo que está na direção do seu objetivo. Então você vai unir prazer e objetivo no mesmo lugar. O que é que significa dizer isso? Significa que Breno come chocolate todos os dias. Às vezes não, mas eu estava na minha dieta, nessa minha última dieta. ah, Chocolate amargo. Eu botei no meu pré-treino chocolate amargo. Isso engorda ou emagrece? Para mim, é um momento de prazer, onde chocolate pode estar na minha dieta e mesmo assim eu vou emagrecer, porque ela está no contexto geral, em todos os alimentos que eu como, acontece um déficit. Está sempre abaixo do que eu preciso. Então eu posso comer pão se eu quiser. sim, Mas e no restante eu preciso compensar esse carboidrato. claro. Bom, vamos a outra questão aqui. Na musculação, a gente tem aquela ideia, a gente até falou, né, que quando a gente começa, é, aquela relação de treinar e ter que sentir dor no dia seguinte. Na musculação, quanto maior a carga, melhores são os resultados, ou isso já foi comprovado que não é bem por aí? Carga é uma coisa bastante importante. É extremamente importante carga. Intensidade ou repetição que faz a diferença, talvez? É porque ela mexe com a adaptação e a sobrecarga. Ela mexe com a intensidade. Se a intensidade é mais alta, tende a ser algo que te leve positivamente
para o seu objetivo de hipertrofia ou emagrecimento. Trabalhar com cargas mais altas é importante, sim, mas também existem outros métodos que são muito bons, que também trabalham com cargas a 70%, a 50% e geram tanto resultado quanto. Trabalhar sem carga é ruim, é difícil. Isso não significa que treinar com o peso do corpo é ruim, porque o peso do seu corpo pode ser o suficiente para te dar resultado. Claro. As pessoas às vezes não contam com isso, né? Aham, verdade. Bom, aí Deixa eu como só é... finalizar esse assunto. É que Ah, tem uma observação importante. Quando a gente fala de iniciante, carga não é o mais importante, cientificamente comprovado. Quando eu falei para você que tinha 1 a 3 séries para iniciante, carga também não é o mais importante para o iniciante. Por quê? Porque para o iniciante, adaptações de equilíbrio, adaptações de técnica, adaptações de movimento, sim. elas são prioridade em detrimento à carga. A carga deixa de ser a prioridade. Mas quando você é mais intermediário e avançado, a carga se torna tão importante quanto. Mas iniciante não. Só de fazer o movimento corretinho, você já vai ter resultado, claro, com uma carguinha a 50, 70%. Pois é, uma coisa que você fala que chama muita atenção, que às vezes até a gente que começa a treinar sempre na pele, é que quando o instrutor da academia vem corrigir a gente que começou naquela semana malhada, você fica todo envergonhado, né? Mas a questão é justamente essa, é fazer o exercício executado bem, né, para não ter nenhuma lesão, nenhum problema depois, porque afinal de contas você tem que fazer uma atividade que vai trazer ganhos e não um problema na tua saúde, né? Não é. Uhum. E aí essa questão do quanto maior a carga, nem sempre, como você colocou, vai ser tão importante para quem está iniciando, por exemplo, né? É a questão Não, para o iniciante não é tão importante. Para o intermediário e avançado é. Mas Aham. não se apegue a isso. A maioria das pessoas treinam com peso mais por ego do que por treino em si, por trabalho. Aham. Já Por ouvi, algum objetivo. É mais por ego mesmo. É só para dizer, eu pego isso. Eu pego ah, 30, pego 40. já ouvi falar muito assim, menino, tu tem 15 anos, não pode treinar ainda não, senão tu vai encroar, não vai crescer. É verdade que se a pessoa começa a malhar na adolescência, pode impedir o crescimento dela? Mito, puro mito. O ideal na adolescência é a gente fazer outros tipos de trabalho e mexer também com equilíbrio, mexer com adaptações de movimento, mexer com agilidade, força, trabalhar de tudo um pouco Ah, e também ajudar no crescimento com alguns estímulos de impacto, entendi. saltos, corridas, alguns movimentos assim. Mas a musculação entra como um aliado gigante e meu filho com certeza vai treinar desde criança, desde cedo. Isso Vai não ficar tem dúvidas. bombado. Bom, Até porque eu comecei a treinar desde criança, né? Eu fazia judô. Então no judô já tinha musculação, já tinha vários dos movimentos que eu fazia, que eu faço agora, se fazia no judô. Só que aham, não tinha o nome de stiff, não tinha o nome de agachamento, tinha outros nomes sim. vinculados ao judô. Verdade. Bom, e aí a questão das verdades e mitos, a musculação de fato, ela ajuda nesse processo de emagrecimento? Ajuda muito. Se for dar prioridade, dê prioridade primeiro à musculação e não é se sobrar tempo, você tem que organizar o seu tempo de treino para treinar as outras coisas também. Então, tipo, às vezes as pessoas passam 1 hora fazendo musculação e depois faz 20 de aeróbio. Ou se não, faz 1 hora de aeróbio e depois vai fazer 20 minutinhos de musculação. Adaptar o seu treino de acordo com o seu tempo que você tem para treinar. Se você tem meia hora, a gente vai utilizar meia hora, mas vai fazer meia hora bem feito, e aí faz meia hora todo dia. Ah, mas eu não tenho meia hora todo dia, eu tenho 1 hora, segunda, quarta e sexta. Então a gente vai usar 1 hora, segunda, quarta e sexta, com aquele tempo, com o método certo para tirar o seu melhor naquele momento. Claro. Ó, a Jéssica está comentando aqui na nossa live, dizendo muita gente que fala que quem faz ginástica olímpica fica baixinho. Eu confesso que eu só conheço quem fez ginástica olímpica, que era um cotoco de gente mesmo. Agora, uma outra questão que as pessoas... Deixa eu falar isso, deixa eu falar. Isso Vai, aí é fala. uma questão do próprio esporte. O esporte, ele tende, quando entra em esporte de alto rendimento, eles não querem mais saber de saúde. Então, ele tende a abordar pessoas que têm aquelas características. É Biotipo, né? mais fácil um cara de 3 metros dar mortal ou uma pessoa de 1,5 m fazer estrelinha e dar mortais? É Aham. mais fácil uma pessoa de 1,5 m. É mais fácil um jogador de basquete de 3 metros alcançar a cesta ou Breno de 1,5 m. Ó, o Thiago Aí Veras... tende a cortar. Aham. Tiago Veras, um amigo meu que está em Toronto, inclusive, ele diz assim, o músculo tem um maior metabolismo que as células de gordura, então sim, ajuda a emagrecer. Olha aí, Tiago que é pesquisador, inclusive,
sabe tudo. Maravilha. Qual a área, Thiago? Rapaz, ele é eu acho que é da área de biologia, se eu não me engano. Vamos Thiago, lá. se tiver ajuda aí, me ajuda aí, hein? Vai falando aí também. O Quanto mais alongamento, suporte, melhor. alongamento ele tem que ser feito sempre antes de começar o treino, Breno. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A questão do alongamento não é para proteger de lesão apenas. A gente vai utilizar ele com três fatores. Para acordar a musculatura, para ativar o músculo, falar, ei, vou te usar. Segundo, para lubrificar a articulação, Aham, preparar aquela articulação para deixar ela mais móvel. E terceiro, para a gente começar a liberar no nosso corpo adrenalina e começar a liberar a ativação do nosso corpo voltada para o exercício, direcionar o nosso corpo para o exercício. Então a gente vai acordar os músculos que a gente vai utilizar, lubrificar a articulação e preparar o nosso corpo para aquela atividade em si. E aham, aí, outra coisa é a questão de alongamento. Quando você for fazer alongamento, o ideal é que você sempre faça esses alongamentos mais ativos, ou seja, movimentando o corpo. E não paradão assim, sabe? Paradão aqui, paradão aqui. Faça uma coisa mais móvel. Isso vai trazer mais resultado para o seu treino, vai preparar melhor o seu treino. Se você aham. ficar ligado algum dia, for assistir algum jogo de algum esporte, vê a preparação da galera entrando em campo. Eles não ficam lá parados, fazendo aqui e tal. Até porque quando você faz isso, se você já percebeu, você sempre entra frio no treino e depois da primeira série, depois do primeiro exercício, você começa a aquecer. Isso é um erro. É como se um jogador de futebol começasse a aquecer quando ele tá jogando. Ele vai perder de todo jeito, não tem nem Aham. como. Vai colocar toda a energia ali, enfim. E agora Ele tem que entrar ligado. a questão do aquecimento, do alongamento depois, né? Se eu não fizer, posso ter algum problema? O ideal do alongamento é se você vai alongar tal músculo, você treinou peito. Você não vai alongar peito depois do treino de peito. Por quê? O que é que a musculação faz? A musculação causa microlesões. Ela machuca um pouco o músculo para que ele se reconstrua e fique mais forte. Se ele já está machucado e você vai alongar ele, imagine uma feridinha que você tem aqui na mão. Aí você pega a feridinha e alonga a feridinha. Ela vai fazer o quê? Abrir a ferida. Vai Sim. ficar mais ferida. É. Então, você não vai alongar, a não ser que o objetivo seja ferir mais, que pode até acontecer. Tem esse método também. Mas você não vai alongar com o intuito de regenerar, de melhorar a lesão, o mesmo músculo. Então, o que é que você faz? Se você quer fazer alongamento, faz o músculo que você não fez ainda. Então, você vai lá e alonga as costas no dia de treinamento de peito. Aham. Isso vai melhorar um monte de coisa. Vai melhorar a flexibilidade, aporte de oxigênio, nutriente, a recuperação desse músculo. Aí vai ajudar mesmo. Pô, ainda bem que Jéssica está assistindo essa live, porque ela disse que sempre esquece do alongamento. E Tiago Veras confirmou de fato que ele é biólogo, mas está na área de TI. Agora, vamos lá. Malhar até a exaustão do músculo é a melhor forma de se conseguir um resultado bacana? É preciso estressar mesmo? Você É, onde consegue? vamos lá. É a questão da falha, né? A gente sempre fica nessa. Vai até a falha, vai até a falha. Não sei se vocês já ouviram isso. E o personal fica, bora, bora, bora. Bora. Você aguenta mais. Você, não aguento não. Aguenta sim. Vamos lá, o método pela falha, ele é sim um grande aliado. Fazer um pouco mais, levar você ao limite, é um método que ajuda bastante, mas não é o fator decisivo do ganho de massa muscular. A não ser quando você é muito avançado. Se Aham, você é muito avançado, realmente, você precisa tirar um pouco mais de você. É que nem correr. O cara que corre todos os dias muito rápido, ele vai ter que correr um pouco mais rápido para gerar alguma adaptação, para gerar alguma coisa. Então, o cara que treina com 20 quilos, tá aqui, 20 quilos, subindo e descendo. Para ele, se ele não tirar um pouquinho a mais, uma repetição a mais, não fazer um pouco a mais, vai ser algo normal para ele. Então não vai gerar nenhum resultado. Mas para um intermediário ou para um cara avançado que não está acostumado àquela carga, não está acostumado àquele método, ele não precisa falhar sempre. Até porque a falha quer dizer que você vai um pouquinho além do que você aguenta. Se aham, você for sempre além do que você aguenta, tende a lesionar. Então tem que ser uma falha também muito com objetivo. Tem que ser aquela falha naquele dia, naquele exercício pontual, ou naquele momento. Porque se todas as vezes você treina até o seu limite, você tende a lesionar. aham. Bom, Até o que porque a musculação é microlesão, lembra disso? A musculação é microlesão.
causar inflamação no músculo, ele vai crescer e tal. É o que o Thiago está dizendo, é sair do platô. Agora vamos lá, muita gente que começa uma atividade física ou que é meio avesso à musculação, diz assim, eu vou começar crossfit porque é diferente e tal. E aí surge essa dúvida, qual é o mais eficiente? A musculação ou melhor, ou o crossfit? Vamos lá, o CrossFit ele é muito legal, muito massa. Nunca fiz, mas eu conheço o método. E o que Aham. é utilizado no CrossFit? Alguns movimentos de ginástica olímpica, alguns movimentos de levantamento de peso, alguns movimentos de musculação. E ele tende a unir uma comunidade, né? E quando você une uma galera, todo com aquele propósito para fazer o treino, tende a ser muito massa, porque é que nem as lives que eu tô fazendo. Tem uma galera assistindo e tem gente que nem ia querer treinar. Mas como tá na galera, vai com a galera. E já surgiu até E o termo, né? Crossfiteiro. é. E aí o CrossFit tem uma parada que o nome CrossFit ele não é dado como exercício, como musculação, ele é dado como um esporte. Então, algumas coisas que se faz no CrossFit não tem nenhum objetivo de ganho, digamos assim. É tipo andar de cabeça para baixo com a mão no chão. O que que você vai ganhar com isso? Muscularmente? Nada, mas é um esporte, então eles tendem a usar isso. Ficar pulando de um lado para o outro o mais rápido possível. Imagina uma dona de casa fazendo isso. O que é que ela vai ganhar na vida dela ficar pulando de um lado para o outro bem rápido, o máximo possível? Não tem nenhum fator que realmente seja funcional, que tenha função para ela. Essa vai minha crítica ao CrossFit, que é um esporte, mas as pessoas fazem como um treinamento. Aham. Então é a questão do treinador ter uma acessibilidade de utilizar o método, o esporte, de uma forma que ele gere alguma melhoria para as pessoas que estão lá. A minha prioridade é sempre musculação, mas se você puder unir os dois, o esporte e a musculação, aí é o melhor dos mundos. Porque você tem o objetivo, tem a motivação do esporte, tem a competição, aquele desejo de ganhar, de se desafiar. E a musculação é a base, né? Que vai deixar você melhorar em todos os lados. O que eu falei há pouco é que muita gente acaba sendo resistente à questão da musculação especificamente e tem surgido essas modalidades, né? Que seja um esporte como o CrossFit, como você classifica aí, o que a gente tem visto muito nas academias hoje em dia para abraçar esse público o máximo possível é o surgimento de HIIT, o treino funcional, né? Pilates. E aí, essas modalidades também, no arcabouço da questão do preparo físico, acabam contribuindo também, Breno? Contribui, contribui. O Pilates ele vai contribuir mais nos fatores posturais, em fatores de fortalecer alguns músculos de maneiras diferentes da musculação. O objetivo não é hipertrofia, não é aumentar a massa muscular, mas é o fortalecimento de alguns músculos que são prioritários para a nossa postura, para uma qualidade de vida, para a nossa saúde. Então, eu Aham. acho que o ideal é pegar um pouquinho de cada um, saber utilizar um pouquinho de cada um. Tipo, o Breno vai começar a surfar. Eu tô doido para surfar depois da quarentena. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer alguns exercícios funcionais, ou exercícios de musculação, ou exercícios do Pilates, que tragam fortalecimento para que eu consiga entrar naquela modalidade e me sair bem. Porque se eu não Sim. me preparar para ela, se eu não pegar algumas coisas específicas, eu não vou me sair bem. Provavelmente vai ser bem difícil a porta de entrada. Eu vou apanhar muito antes de começar a curtir a modalidade. Ó, Tiago Vera está comentando aqui, eu fazia os dois, CrossFit e academia. Quando no CrossFit sentia falta da academia, quando na academia sentia falta do Uhum. CrossFit. E Jéssica está perguntando, treinar só boxe resolve ou é melhor aliar com musculação também? Vamos lá, eu tenho esse problema bastante com Daqui a pouco alguns quer alunos sair meus. dando porrada em todo mundo. Ô, bicho Então, o agora. treino de boxe ele vai pelo esporte que é que ele vai utilizar. O jogo de perna, onde você tem um certo equilíbrio, né, com as pernas, é como se fosse mais ou menos uma dança, que você anda com as pernas, tem toda uma movimentação da perna, né? E a parte de frente do corpo, onde você vai estar jogando e empurrando sempre. O murro é um empurrão Aham. com o braço. Então É, você tende a criar também um desequilíbrio. Por isso que é importante ter a musculação como aliado. Porque a atividade em si gera desequilíbrio. Digamos, o boxe ele vai dar muito murro para frente. Ninguém dá murro para trás, né? No boxe não tem murro para trás, não tem cotovelada. Não tem puxar, é empurrar. Então você é. vai ter que treinar costas para poder equilibrar o seu corpo. Você precisa da musculação como aliada para fortalecer e deixar o seu corpo saudável. Aham. Bom, vamos para outro ponto, a questão da corrida. Acho que a corrida é um exercício mais democrático possível e é o tipo de atividade que você faz sem ter que precisar de
de aparatos, né? A não ser um tênisinho bacana e pronto, você vai-se embora para a orla. A questão da corrida na rua ou na esteira, tem diferença? Qual que é o mais efetivo? Vamos lá. A corrida na rua, ela tem um fator positivo que eu diria que é não ter o marcador de velocidade. Aham. Se você não sabe enquanto você está correndo, às vezes isso facilita, mas às vezes dificulta. Facilita porque para tirar o máximo, às vezes você tira tanto de você, você corre tão rápido que você nem sabe o quanto você está correndo. E às Aham. vezes na esteira você bota 9 e você já fica, meu Deus, estou em 9, acho que vou cair. Ou senão você fica já achando, meu Deus, isso é muito. Ou senão fica muito pouco. Você não tem muita noção, você fica muito preso, né, aos números. Isso às vezes é bom no treinamento, porque a gente consegue dar uma certa prescrição e anotar lá, vai correr em 15, porque para ele é 50% do que ele consegue, ou é 100% do que ele consegue. E Tá. na rua, e também tem a questão do impacto, né? O Aham. impacto na rua tende a ser maior, porque o solo ele não é liso, não é plano e igual sempre. Ele tem variações e tal. Isso pode aumentar um pouco o impacto e causar algumas lesões ou ajudar a lesionar, né? Às vezes você já tem uma predisposição e aí você vai sem nenhum tipo de fortalecimento, nenhum tipo de ajuste antes e Aham. acaba machucando. E a esteira ela é reta, então o piso é sempre igual, sempre na mesma direção. Considerando as calçadas aqui de Recife, a gente tá lascado. Vamos lá, agora praticar a mesma atividade por muito tempo faz com que o nosso corpo se acostume, por exemplo, não passe a ter tanto efeito? Eu acho que é por isso que as pessoas acham a musculação tão monótona. É porque ela parece sempre igual, né? Sempre repetitiva. Eu vou lá e fazer a mesma coisa. Mas é justamente aí onde eu falo para os meus alunos. A gente eu vou passar um treino para você, a gente vai dar um estímulo que vai durar em torno de 4 a 6 semanas, ou seja, vão ser 30 dias, um mês ou um pouco mais, 45 dias. Porque isso a gente vai trabalhar com o que foi citado aí, platô. A gente não vai deixar com que o platô, não vai deixar com que o equilíbrio aconteça. Eu sempre vou trazer uma novidade para o seu corpo, que ele vai falar, oxe, nunca vi isso. Que é isso? É uma novidade. Então ele vai precisar se adaptar a isso. E essa adaptação é que vai gerar resultado. Então Tá. sempre mudar o treino em torno de 4 a 6 semanas faz com que o corpo tenha dificuldade de gerar esse platô. E a novidade vai lhe motivar mais a querer fazer uma coisa diferente, a sempre se esforçar mais, a querer passar, né, essa melhor fase e tal. Bom, Se desafiar. vamos entrar num assunto agora que é um negócio que é muito importante e está muito relacionado à questão da atividade física, né? Que é a questão da alimentação, né? Porque o que eu como, será que interfere nos meus treinos, na minha atividade física? É, a pessoa que começou aí na prática de uma atividade, ela tem que ter hora para comer, tem que aquela regra de comer a cada 3 horas, isso de fato se configura como algo que faça diferença, Breno? No início da live eu falei sobre contexto, né? Quando entra nesse contexto, acho que cada um aqui tem o seu contexto. Digamos, quarentena. Será que tá todo mundo acordando de 7 horas da manhã? Não, Será que tá todo mundo derrubado. acordando? Então, tem gente que acorda de 5h30, desperta assim e não consegue dormir mais. Tem gente que acorda de 9 porque acha que é um horário bom. Tem gente que acorda de meio-dia. Tem gente que acorda de 1 hora. Tem gente que tá passando dos limites e acordando de 3. E aí, o que é que a gente faz com isso? A gente tem que trabalhar diante do contexto da pessoa. Então, cada um tem os seus próprios horários. O que é que não muda para nenhuma das pessoas? Ninguém vai mudar isso. É que seu corpo ele tem uma quantidade de nutrientes, de proteína, carboidrato, gordura, minerais e vitaminas que ele precisa consumir todos os dias para que ele se mantenha bem, saudável e na direção do seu objetivo. Então, mesmo que você faça 3 refeições por dia, mesmo que você faça 3 refeições por dia, você precisa comer tudo do seu dia em 3 refeições. Se você fizer duas, você precisa comer tudo que você. É isso aí. Você precisa comer tudo em 2 refeições. E por que as pessoas colocam 3 em 3 horas? Porque fica mais espaçado em número de refeições. Vamos fazer o cálculo. Eu estou pesando hoje 62 quilos. Isso Uhum. significa, isso significa dizer que eu preciso comer 124 gramas de proteína por dia, Ah, para que eu mantenha o meu corpo ou cresça mais. uhum. Certo? Então, é mais fácil comer essas 124 gramas em 2 refeições ou em 6 refeições.
É mais fácil distribuir, comer em várias ou comer em duas. Isso vai de pessoa para pessoa, mas é muito difícil comer em duas, viu? É comida pra caramba. É Aham. muita comida. Vamos, se a gente pensar que um bife tem em torno de 20 gramas de proteína, eu ia ter que comer três bifes grandes em uma refeição para dar 60 e depois três bifes grandes. Ninguém come isso. A gente distribui, né? A Rosemary está perguntando como é que se faz esse cálculo? Existe um cálculo base, os cálculos básicos que são feitos através de alguns estudos científicos. Eles variam um pouco em números. Alguns dizem 1,5, outros dizem 2,4, mas eles são testados e os resultados são vistos de acordo com o objetivo de cada um. Digamos assim, eu quero crescer, mas eu não quero aumentar muito o meu percentual de gordura. Qual é o Uhum. valor mais indicado para isso? Existem alguns estudos que testaram isso. Aham. 2 tende a ser mais razoável, você tende às vezes até perder gordura dependendo do estímulo. 2,5 já tende a ganhar até um pouco de gordura e ganhar massa muscular junto. Então, Aham. o cálculo ele é através de hipóteses e testes. Os testes Sim. validam essas hipóteses. Ó, a Gabi, a Rochela está perguntando que top, vai ficar gravada a live? Vai sim, Gabi. E o Breno vai compartilhar também. Ó, e O o Breno, intuito dessa live, eu nem falei para Anderson, mas ele tem o intuito de iniciar o meu projeto. Eu quero até falar para vocês que estão aí na live, que é o projeto Performance que eu vou iniciar agora e na isso. próxima semana. Então eu vou abrir as inscrições e esses são os primeiros temas da live, são os mitos, mitos e verdades, onde eu estou desmistificando, tirando as dúvidas da galera sobre essa área fitness e sobre o estilo de vida. Então a primeira live que está lá no meu curso já gravada é sobre mitos do emagrecimento, mitos da dieta e da alimentação, que foi feita com um nutricionista. E Anderson hoje está me entrevistando e puxando os mitos dos. Mitos Os dos homens? treinos. Os É, mitos até eu estou mitos aprendendo dos aqui. treinos. Ó, o Tiago Veras diz o seguinte: eu estou mudando minha alimentação, mas sou muito novo na questão de pesar meus alimentos e calcular calorias. E a Iona Tavares questiona o seguinte, Breno: o jejum intermitente é um aliado para perder peso? É um aliado, é um grande aliado. Tem diversos estudos dizendo sobre os benefícios do jejum e ele tende a ser um grande aliado, sim. Eu tenho feito. Mas o meu ainda não tá muito bom, não. Eu tô fazendo em torno de 12 a 13 horas de jejum, Aham. aproveito o horário de dormir e pulo o café da manhã. E aí eu tô almoçando mais em torno de 3 horas da tarde, 2 a 3 Só horas é da tarde. jejum intermitente quando é a partir de quantas horas? 12, é? Tem alguns métodos. Ele tem alguns métodos já prescritos, eles podem variar. O indicado é mais de 14 a 16 horas, mas tem vários métodos. Tem método de dia todo sem comer também, tem vários testes. Isso aí vai de pessoa para pessoa, de você testar, validar e ao mesmo tempo ir adaptando. Não vai tentar fazer um jejum do dia para a noite de 16, 18 horas, que você tende a destruir o seu dia. Você vai passar um dia morto, você não vai produzir nada. Ó, o Tiago diz o seguinte: o jejum reduz a inflamação das células de gordura. Estou fazendo 16 horas de jejum todos os dias. Se eu fizer isso, eu vou sumir, porque eu tenho 57 quilos. Acho que eu vou desaparecer. Por isso que eu estou Mas a mudando gente o meu fala estilo. sobre a janela, a gente fala sobre a janela de alimentação. Se ele faz 16, ele vai ter 8 horas de janela para bater 24 horas de dia, não é isso? Então, em 8 horas dessa janela é a hora que ele vai comer. Então, ele tem 8 horas para comer todas as refeições que ele precisaria fazer para manter o corpo dele ou para emagrecer. Entendeu? Aham, Então, se ele tem 8 horas e ele pesa 60 quilos, ele vai ter que comer 120 gramas em 8 horas. aham. Ó, Rosemary diz o seguinte: já consegui fazer até 72 horas. Aí a Bia Tavares disse assim: caramba! A Fernanda diz: Rô, tá arrasando no jejum intermitente. E Jéssica diz: o quê? 72 horas? É muito tempo, minha gente. Não, eu não conseguiria, não. Agora, vamos lá. Uma outra questão da alimentação, né, é que beber muita água aumenta a retenção líquida ou não? Porque, e quem tem mais esse processo de retenção líquida, homem ou mulher? Vamos lá, beber muita água, pelo contrário, ele ajuda a diminuir a retenção. O nosso corpo ele é basicamente feito de água, ele tem uma quantidade, um percentual de água gigante. Então, normalmente, quando você está muito retido, quando você está com a concentração de retenção muito alta, é porque ele está desequilibrado, principalmente em relação a alguns sais e algumas substâncias, alguns hormônios que podem estar em alta que estão segurando o máximo possível porque você não consome água.
Aham. Já que você não consome, o que é que seu corpo pensa? Eu preciso segurar, preciso reter. Porque ele não bebe água, então se eu não reter, eu vou perder tudo e vou adoecer, digamos assim. Então a Sim. retenção é isso. É a pessoa que não consome água. E existe um cálculozinho de água que, se eu não me engane agora, a memória são 32 ml por quilo. Deixa eu só fazer aqui, pesquisar rapidinho. Mas esse cálculo é bem fácil. Ele, para mim, ele está dando em torno de 2.400 ml de água. E Aham. aí eu preciso beber 2 litros e Litros. 400 de Aham. água para poder me manter saudável, me manter bem, me manter irrigado de água durante todo o dia e manter o meu processo de metabolismo, manter a queima de gordura, manter o meu corpo trabalhando como eu desejo que ele trabalhe. É, Por isso que é tão importante beber. tem gente que não tem esse costume de beber água, né? E é super importante a hidratação do corpo por vários fatores. Eu facilito minha vida, eu encho umas 10 É, garrafas, esse é o segredo. porque ó, toma uma no instante e aí você já, se tomar quatro, já foram 2 litros de água, né? Bom, uma outra questão, Esse é o segredo, viu, galera? É ter algum mecanismozinho para você criar consciência sobre isso. Ou você pega uma garrafinha, eu uso o meu Scoop de Whey, que tem 1 litro, então eu boto 500, aí depois enche mais 500, depois mais 500. Mas você cria aham, consciência. Se deixar, eu esqueço. Aqui tem um café do meu lado que eu peguei, e agora tem um copo d'água, mas às vezes eu esqueço de pegar água, e você passa o dia sem beber água. O dia tá passando assim mesmo, você não sabe nem que dia é hoje mais. vamos à explicação do biólogo agora, Tiago Veras. O que retém a água é o consumo de sal. A água é fundamental para a vida. Não dá para não beber por causa da retenção. Olha aí. E a Rosemary Souza diz: tomo 2 a 5 por dia. Não, 2,5 a 3 litros por dia, na verdade. É isso aí. Bom, a questão de quem começa a treinar, vem aquelas dúvidas, né? O povo que começa a tomar muito suplemento, e aí, como o próprio nome já diz, a gente não vai substituir a alimentação por suplemento, né? É algo que vem para somar nesse processo de ganho de massa magra, de músculo. E aí a pessoa só cresce se suplementar, Breno? E também só emagrece se emagrecer e usar? Não. Não, né? É é um facilitador da sua vida. Me perguntaram esses dias, acho que foi um aluno, se eu estava suplementando alguma coisa. Qual a necessidade de suplementar dentro de casa? Eu tenho o Alimentação. privilégio de ter comida 24 horas ao meu dispor. Eu tenho o privilégio de ir lá e fazer a comida quando eu quero. Eu tenho o privilégio de comer o que eu gosto. E por quê? Se eu estiver na rua, 24 horas na correria, e aí eu não tenho tempo de parar para comer, aí vale a pena você pegar um wheyzinho, tomar aquela. Ele facilita muito a sua vida. Agora em casa, eu posso acabar a live e fazer aqui a comida. Eu vou pegar um whey, vou pegar. Não tem tanta necessidade, assim, a não ser que você precisa comer tanto que às vezes é difícil comer. Aí é melhor comer beber alguma coisa. Ou perceber que, por exemplo, durante o dia você não consumiu a quantidade de proteína que deveria ter comido, né? Boa, Refeições. boa. Não comeu Lembra que eu tanto falei? ovo, né? Tiago Veras, eu suplemento por ser vegetariano, preciso dos aminoácidos que não encontro na minha dieta. Algumas pessoas de fato precisam compensar por causa do estilo de vida que estão adotando com relação à restrição alimentar ou Algumas filosofia. escolhas, né? Exatamente. Às vezes é uma Uma questão de saúde, às vezes é uma questão de você não tem aquele aporte, não tem um ambiente, não tem onde comprar certos alimentos, algumas coisas você não consegue ter, e aí é importante. E entra muito agora nessa quarentena a vitamina D e vitamina C, né? Muita gente consumindo. E Ó, a vitamina D é um aliado muito uh-huh. bom, viu? Se vocês não, se não conseguirem tomar sol durante o dia, é importante. Ó, tem um monte de. Tem algumas perguntas na caixinha que eu nem tinha percebido que tinha chegado. Aí a Júlia Tenório mandou aqui informação. Vamos começar pela mais antiga. Foi o Carlos que perguntou o seguinte, ó, aqui, ó. Boa noite a todos. Na sua opinião, BCAA é um suplemento essencial, sim ou não? BCAA é um suplemento que ele está super em xeque agora, né? Tem muita gente quebrando pau em cima do BCAA. E o que é que ele quer dizer? O BCAA são aminoácidos que são Cadê? essenciais. Isso, que são cadeias ramificadas e tal, e são essenciais. E o que é que acontece? O BCAA ele é muito encontrado na maioria dos alimentos que a gente consome de origem proteica, com origem animal. Então, tipo, ovo, vou comprar um BCAA para que se eu tenho no ovo?
Eu posso Aham. comer um ovinho, eu posso comer uma carne e tal. São coisas que já estão dentro da nossa rotina, da nossa dieta. Então não Ah, entra como tanta prioridade. E aí você pode falar, mas Breno, eu sou um atleta. Aí você já não é um cara normal. Você é um cara que tem um aporte e necessidades diferentes. Aí já muda toda a história. E aí você tem que trabalhar no específico. É diferente. Você tem que calcular um, dois, tudo isso faz diferença. Se tiver um e você consumir meio, perdeu a competição. aham. Entendeu? Aí já é bem Vamos a, diferente. vamos a outra aqui. Um mito. Abdominal pode treinar todo dia? Todos os músculos você pode treinar todos os dias. Esse é um mito e aqui a galera fica, meu Deus, sério? Sério, depende da Overtraining. intensidade. Chama do overtraining, né? Depende da intensidade. Aí o que é que as pessoas fazem? Treinam mal o abdominal todos os dias. É o que acontece. É o que rola muito. Rola muito isso. Faz só um pouquinho aqui, faz 2 séries ali, 3 séries ali. Porque se você treina bem, bem, bem de verdade, você vai ficar dolorido e não vai conseguir treinar bem, bem, bem de verdade no outro dia. É o que vai Aham. acontecer. Você não consegue correr uma maratona no dia e correr no outro dia. Não dá. É sinal que você treinou mal. Ó, pergunta do Júnior Borges aí. Se o objetivo for perder gordura, treino aeróbico antes ou depois da musculação? Aí entra como fator de prioridade. Se a musculação ela está no segundo plano para você em relação a músculos específicos, porque você vai correr, então se você vai correr, você vai utilizar mais o quê? Mais perna. Então se Ah, você vai treinar perna naquele dia depois do treino aeróbio, o seu treino de perna vai ser ruim, porque você não vai render já com a perna cansada. Então entra como prioridade. Mas se você for treinar superior e você correr antes, não vai mudar tanta coisa assim. Até porque o seu objetivo não é crescimento, não é altos volumes de treino, não é uma dificuldade para aumentar a massa muscular. Então aham. vai como prioridade. Se sua prioridade daquele dia é dar ênfase ao aeróbio e não vai treinar perna depois, faz o aeróbio primeiro. Ó, a Júlia Tenório tem 58 quilos. Ela tá precisando saber quanto de proteína ela tem que comer todos os dias. Faz o cálculo de 1,2 a 1,2 a 2. Você vai fazer o cálculo e aí você pode baixar esse aplicativo que eu vou escrever aqui, ó. É MyFitnessPal. Ah, MyFitnessPal. Esse é um contador de calorias, contador de proteína, de carboidrato, de gordura. E nele é muito interessante que você adiciona o alimento. É o contrário, ele não vai lhe dar o alimento, ele não vai dizer o que você vai comer. É você que vai dizer o que é que você vai comer. E ele vai dizer, ó, isso aqui tem 20 gramas de proteína. Aí ele adiciona lá na sua dieta e já faz o preenchimento da barrinha. Se que você tem massa. 58, vamos dizer que você tem 60, aí fica 120. Aí ele vai fazer já com 20, vai ficar faltando 100, entendeu? Aí você Aham. vai ter mais noção, mais consciência do que é que você come. Você vai pensar, vou comer uma maçã ou vou comer um ovo? Acontece isso de noite, né? Vou comer só uma maçãzinha para dormir. Mas às vezes você precisa de carne, você precisa de ovo. Você só vai saber olhando e com consciência sobre aquilo. Pois é, é por isso que as pessoas, por exemplo, acham que eu tenho que ir para a Nutri para fazer uma dieta, porque é preciso saber essa composição certinha, né, para que não haja nenhum déficit e não atrapalhe, por exemplo, os seus objetivos. Se são aumentar os músculos, se é mais definição, né, se é perder peso especificamente. Tem muita gente que acha que, por exemplo, tem que consumir proteína ao máximo, né, para ganhar músculo. E, enfim, isso de fato, aumentar esse consumo tem relação no ganho de mais músculos? Ou Não, o pode ser nosso organismo ele tem prejudicial uma também? quantidade que ele consegue absorver. E se você consumir tudo de uma vez só, ele tende a não conseguir absorver aquela quantidade. E às Aham. vezes ele até absorve, mas ele vai usar contra a finalidade, porque você não consumiu as outras coisas que eram necessárias. Se ele precisar de carboidrato, você deu só proteína, ele vai fazer o quê? Pega a proteína e transforma em açúcar, transforma em glicose para poder gerar energia. Então Aham. você não é quanto mais melhor. Lembra que eu falei, tem uma dose. Você não pode dar o remédio a mais, nem pode dar o remédio a menos. Você tem que dar o remédio no equilíbrio certo para gerar o resultado. Perfeito. Bom, e o consumo de álcool? Que a pessoa que quer treinar, quer estar indo para baladas, né? Será que atrapalha ou não, definitivamente, Breno? Atrapalha, atrapalha bastante. Eu nem sei que dia é hoje, mas tá em julho, começou em março, né? 3 meses. Tô em 3 meses aí, 3 a 4 meses sem beber. Meu corpo mudou completamente. Completamente. Vocês podem ir lá no meu perfil, vocês vão Aham. ver. E o teu também, né? Não sei nem se tu bebe, na verdade, Não, mas nessa quarentena, teve um dia que eu abri uma cerveja. Eu não sou fã de cerveja.
E aí eu joguei ela praticamente toda fora, porque eu me arrepio todinha, é muito amargo esse troço, eu não consigo gostar assim. E não estou bebendo nenhum tipo de bebida alcoólica nesse momento de quarentena, porque, tipo, enfim, beber para ficar em casa sozinho não adianta. Eu acho E péssimo. como eu tô treinando em casa, não tem academia, enfim, aí eu prefiro não beber para justamente não atrapalhar os meus ganhos. Porque eu sinto que quando eu consumo álcool, eu fico com retenção líquida, você perde a definição, um negócio incrível, velho. Ele atrapalha na síntese proteica. Quer dizer síntese proteica, né? Na construção na musculatura, na construção da proteína, na absorção dessa proteína, em como ela vai ser utilizada. E tudo isso mexe completamente. Interfere no sono e tal. Mas assim, é muito dose e quantidade também, né? A quantidade que você vai beber. Se for pouco, não vai mudar tanta coisa assim, não. Se for muito, claro que vai gerar, além disso, diversos problemas no seu corpo. Aí tem uma Eu outra. cortei de vez por motivos de mudar hábitos. Eu quero mudar alguns hábitos e quero fazer escolhas diferentes. Sim, perfeito. Aí tem uma outra questão que acaba surgindo muito, né, entre as pessoas que malham, Breno, que é que tipo de bebida alcoólica é menos prejudicial na questão dos ganhos, né? Um vinhozinho, Jéssica mesmo aqui perguntou, nem um vinhozinho, né? E aí a questão é, qual bebida? Eu percebo que muita gente que malha opta por tomar gin, né? Ou então como é um teacher, como é um whisky, né? De Whisky. fato, a pior é a cerveja, é a que dá bucho. A pior tende a ser os cereais, né, do que tem na cerveja não maltado, porque é justamente onde são feitos alguns. Ele é feito de algumas substâncias que é puro açúcar e não vai lhe atrapalhar completamente. Mas Aham. para ser bem sincero mesmo, você é um pouquinho radical com isso. Eu acho que você deve consumir o que lhe dá prazer e na quantidade certa. Porque se você ficar se apegando só a isso, você vai pegar o gin e vai tomar 2 garrafas e vai achar que tá ao máximo. E não é isso. É Achou que verdade. mandou bem. Vai pegar a garrafa de vinho e vai tomar ela todinha e vai achar, pô, foi super bem. Na verdade, toma aquilo que você tá afim de tomar, que você gosta mais de tomar, e toma na quantidade certa, de acordo com o seu objetivo. Agora para pensar se essa é a direção, o caminho que tu quer. É Aham. simplesmente isso. Porque se for uma vez, uma vezinha, um final de semana em um mês, não vai mudar nada na tua vida. Nada, Verdade. nada, nada. Se for todo final de semana, sexta, sábado e domingo, aí Aí quebrou, já é né? história. Quebrou a semana. Construiu o Entendi. castelo e quebrou o castelo. Eu acho que você Pisou tocou no num castelo. ponto, você tocou num ponto que eu tenho levado como filosofia de vida também, né? Que, inclusive, eu levo isso para muitos exemplos, que é a questão de quando eu quero começar um projeto, ou começar alguma coisa, eu começo com pequenas doses. Não adianta ninguém começar a fazer algo, né, sendo radical ao máximo, porque você não vai conseguir manter isso. Né? Comece com pequenas doses, e aí é a mesma coisa. Se eu quero começar a ler um livro, eu não vou me dizer que eu vou ler 50 páginas por dia. Leia 10. No final do mês você vai ter lido 300. Entendeu? É essa questão, é começar com pequenos passos. E a questão de manter uma vida saudável tem muito a ver com se educar, né? Ó, tem 1 minuto e 54 para a nossa live. Tem alguns comentários aqui. O pessoal está mandando mensagem. Rosemary ainda. Enfim, queria agradecer muito, né, ao Breno. Ele me chamou para que a gente pudesse viabilizar esse bate-papo. E conheci Breno quando eu apresentava um programa na Rádio Globo. Foi super bacana ter recebido ele lá como um convidado. E percebi que ele era um cara também muito diferenciado, apesar de ser muito, né, mesmo sendo muito novo. Né? E eu tenho essa conexão e essa relação muito boa com quem é novo, com quem se joga, com quem faz coisa diferenciada, entendeu? Breno, obrigado. Eu quero te desejar muito sucesso aí no teu projeto que está começando essa semana aí. E a Fernanda está dizendo, faz outra live. A gente vai fazer outra live. Essa semana eu começo várias lives no meu perfil Anderson Souza Online, que vocês estão vendo aqui, né? E vocês podem acompanhar, inclusive, durante a semana, participar. Mas é isso. Breno, valeu. Quer deixar um recado aí pro pessoal desse Valeu. Eu gostaria sim de convidar vocês para o meu novo projeto, Projeto Performance, projeto de 4 pilares, onde a gente vai trabalhar alimentação e dieta, treinamento, mindset, inteligência emocional e sono, de descanso. Eu queria convidar vocês a participarem, vocês vão ter 7 dias grátis e para a galera que está aí na live, as 13 pessoas, eu vou dar um percentual de desconto legal para vocês. Vocês vão lá no meu site, eu vou deixar
só mandar no direct para mim uma mensagem, eu vou deixar para vocês e vou dar um cupom bem legal de desconto para vocês. Vocês vão ter 7 dias grátis para vocês verem se é aquilo que você quer ou não e mudar o seu estilo de vida se você quiser fazer essa escolha e dar esse primeiro passo. É isso aí, ó. Parabéns aos dois, foi top, a meia live foi top, já estou inscrita. Simbora, gente, obrigado, bom domingo para vocês, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.